Então eu queria fazer algumas perguntas aqui, um bate-bola, Tá. pra gente finalizar. Acho que essa aqui, a primeira, eu acho que você já respondeu, mas vamos lá. Qual que foi o momento mais desafiador como empreendedor, né? Foi esse cara, 2020 aí mesmo? Foi o meu de 2020, sem dúvidas, nessa minha empreitada trabalhando como ajudante de obras aí. Então, sem dúvida, essa época aí desse trabalho meu de ajudante aí foi desafiador, mas ele me moldou tanto no sentido de eu conseguir enxergar que a gente nem sempre, sempre haverá uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. E outra questão também se eu já tinha uma sinergia com a mão de obra construção civil, né, que é pelo fato de que minha família é da construção civil, essa sinergia ela aumentou muito porque aí eu senti na pele o que é o trabalho. Porque assim, uma dificuldade que a gente tem tremenda, né, e algo que eu acho super errado, muitos profissionais não entenderem o valor, né, dessa mão de obra. E assim, cara, a galera chega na obra, eu já presenciei isso várias vezes, o pessoal não fala bom dia, cara. Não fala bom dia pra mão de obra. Então eles passam pela mão de obra como se fosse ninguém, né? Como se fosse um ser invisível ali. Sendo que são 100% dependentes, né? 100% dependentes. O que a gente faz sem a mão de obra, cara? Sim. A gente não faz nada. Mão de obra é difícil? É difícil. Tem mão de obra ruim? Tem, mas tem engenheiro ruim, tem advogado ruim. Sim. Sabe? E aí, conectado a isso, teve algum momento... Qual que foi o momento mais desafiador numa obra que você fez, assim? Cara, o mais desafiador em uma obra. Mais desafiador... Cara, eu acredito que tenha sido mesmo essa minha transição, né, de sistema convencional para estrutura metálica. Porque o que acontece é que quando algo é novo, a maioria das pessoas elas acabam tendo medo de assumir uma obra de um sistema construtivo diferente e tudo mais. Eu enxerguei aquilo como oportunidade, né? Eu enxerguei como oportunidade e falei assim, cara, eu vou fazer isso e isso vai me abrir portas, né, para novas oportunidades. Então eu lembro que eu liguei pro arquiteto, pro Paulo e tudo mais, eu falei, cara, eu topo, tá? Eu topo fazer essa obra, só que assim, se prepare porque eu vou te encher muito o saco, cara. Eu vou ligar, eu vou perguntar, eu vou te mandar vídeo. Ele falou assim, cara, não tem problema, tá? Se você vai conseguir me atender nessa construção, nesse tipo de construção que quase ninguém, né, topa fazer, né? E você, no caso, mostrar um bom trabalho, ele falou assim, obra não vai faltar porque eu tenho muito cliente hoje, né, no caso que a nível Brasil, então não vai faltar obra. Então, cara, eu acho que o mais desafiador foi isso, foi entrar num sistema, né, porque eu tive que orçar essa obra. Com o carro andando ali, aprendendo. Eu tive que orçar essa obra. E eu me recordo que nessa época a minha esposa estava grávida das crianças, dos gêmeos, e todo o orçamento dessa primeira casa, ele foi feito de dentro do hospital. Todo o orçamento, porque eu ficava lá com ela, Sim. E eu precisava entregar esse orçamento o quanto antes, porque o cliente estava querendo fechar e tudo mais. E aí, cara, era muita dúvida. Então, acho que a parte mais desafiadora mesmo foi essa questão dessa transição de sistema, né? Transição de sistema. E qual que... Você falou que é um cara que lê bastante aí. Teve algum livro que te marcou, assim? Ou seja um livro ou até mesmo uma pessoa, alguma referência, assim? Cara, A Coragem de Não Agradar. Esse livro é sensacional, assim. Ali foi também um livro que... Ele começou a tirar um pouco meu medo no sentido de me expor um pouco mais, né? Do que as outras pessoas vão achar, né? Do que as outras pessoas vão achar. Porque, assim, algo que eu tinha muito receio, né? Ainda tenho, mas hoje em dia não me afeta mais tanto, é fazer algo, né? E pensar, nossa, mas a pessoa vai falar tal coisa. Cara, se eu quero fazer... Não me importa, se eu acho que faz sentido, né? Se faz sentido pra mim, então se fez sentido pra mim lá atrás, abrir uma câmera e colocar minha cara na internet, você olha meu primeiro hater vídeo... não vai faltar, né? Não vai faltar, porque os haters tá chegando agora, né? Tipo assim, eu lembro que na época eu tentava, a gente tá fazendo conteúdo, a gente quer viralizar, cara, não tem essa, não quero viralizar. A gente quer. Eu lembro que eu falava, caramba, cara, acho que o dia que eu tiver meu primeiro hater eu vou ficar feliz, cara. Aí o primeiro cara que cornetou, vamos dizer assim, eu falei, nossa, agora é porque as coisas estão caminhando. Né? E agora a gente tem um monte, né? Porque eu estava até vindo pra cá, eu estava escutando um podcast e eles falaram exatamente isso. Porque, cara, se a gente tá nós dois aqui, eu falo algo pra você, é só sua opinião. Se a gente tá em 10 eu falo algo pras 10 pessoas, já são 10 pessoas pensando. Cara, quando a gente atinge, igual um vídeo de Reels de Instagram, 2 milhões de pessoas, cara, tem gente de tudo quanto é tipo de religião, de conceito, de forma de pensar, então a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Então se pra você faz sentido, né, e se é algo que você domina no caso, então eu sempre tento falar algo que eu domino, que é no caso sobre construção, acredita, né? Eu acredito naquilo ali, eu vou falar. Se a pessoa vir falar pra mim, Jonathan, mas isso não faz sentido por causa disso, disso e disso. Talvez a região que ela trabalha é uma forma diferente, a forma que ela fala é diferente, mas aqui, né, o que eu faço, o que eu entrego é dessa forma, então...
Boa. Tá tudo certo. Qual o conselho que você daria aí para quem tá empreendendo no mercado da construção civil ali, para engenheiros, construtores? Cara, o primeiro ponto é se posicionar digitalmente. Não tem jeito. Hoje quem tá fora da internet, assim, sem dúvidas, não tá no mapa, cara. Não tá no mapa. É o que eu sempre digo, assim. Se eu tenho... Vamos supor que tem duas pessoas que elas se formaram no mesmo tempo, sei lá, trabalharam junto, tem uma experiência muito, muito parecida, mas uma se posiciona digitalmente e a outra não. É muito difícil de que, quando alguém for escolher essas pessoas entre os dois, ela não vá pro cara digital, porque o cara tá mostrando o que ele está fazendo, né? Sim. Então, assim, um medo que normalmente o pessoal tem, principalmente é assim, Jonathan, mas eu tô fazendo, já escutei algo assim, mas eu tô fazendo uma reforma de banheiro. E daí, cara? E daí que você tá fazendo uma reforma de banheiro? Posta a reforma do banheiro, né? Tem muita história pra Tem contar. muita história pra contar. E assim, então, acho que o primeiro ponto é essa questão de se posicionar, realmente colocar o seu trabalho e mostrar que você está se movimentando, porque o primeiro ponto que eu fazia era exatamente isso. Eu queria mostrar que eu estava me movimentando, eu queria mostrar que eu tinha obra. Então, às vezes, eu fazia vários... Ó, tô até contando as estratégias. Fazia vários conteúdos ali no mesmo dia, cara, e às vezes eu nem ia pra obra, mas eu tinha um conteúdo gravado, então eu postava, porque a pessoa olhava de fora e falava assim, nossa, o Jonathan tá de novo na obra. Tá bombando, né? Ele é um cara que acompanha, porque isso também, uma outra questão principal é a constância. Porque se eu posto, por exemplo, se você está utilizando a rede social e você posta uma vez que você está na obra, o cara vai pensar o quê? Pô, esse cara não vai na obra. Esse é mais um engenheiro home office, né, que a gente fala, né? É um engenheiro que... Porque, cara, é assim... Só ver vídeo e foto. Exatamente. É assim, eu sou totalmente... Eu não tenho nada contra, cara, a quem escolhe a forma que vai trabalhar e foca naquilo, entendeu? Então, por exemplo, se tem um cara que trabalha com projetos, maravilha, cara. Ele é um cara que vai trabalhar no computador e tudo mais. Eu sou um cara que trabalha com obras. E assim, eu estou começando a sair um pouco hoje do operacional, né? Porque, como eu disse, eu trabalho com mais uma pessoa. E para eu começar a focar nos próximos passos, né? Nos próximos passos. Mas, assim, o que acontece é que muita gente, elas pegam 20 obras e aí vai uma vez na obra por mês, cara. Entendeu? Então, vai dar merda, né, cara? Vai dar problema. Então, uma outra dica que eu daria, cara, pra quem, né, tá começando assim, eu acho que escolher um nicho, cara, é importante. Um nicho e focar naquilo que é bom, entendeu? Cara, se eu sou bom de projeto... Se eu fosse bom de projeto, eu não sou bom de projeto. Se eu fosse bom de projeto, eu faria projeto, entendeu? Eu faria projeto, mas eu focaria nisso. Porque o que a gente vê bastante acontecer, né, são escritórios que você pergunta, tá, mas o que você faz? Eu faço reforma, eu faço obra do zero, eu faço aprovação de bombeiro, comercial. Eu faço aprovação de prefeitura, eu faço comercial, eu faço perícia. Eu falei, cara, você faz 6 coisas, cara. Mas, difícil até escalar a operação disso, difícil, né? escalar, entendeu? É difícil escalar. Então, assim, é muito mais interessante. Lógico que quando a gente começa, cara, tem que vir. É o que vir, é o que eu falei. Cada um tem seu momento. Lógico, eu não tô falando mal de quem faz de tudo, né? Eu tô falando que aos poucos você tem que ir eliminando. Então, sei lá, hoje eu faço 6 coisas. Amanhã, cara, vou parar de fazer perícia, porque eu fiz perícia, como eu disse, um tempo. Cara, é uma coisa que não me pega. Laudo, patologia, é uma coisa que não funciona pra mim. Por quê? Porque é muita leitura, muito você ficar ali na frente do computador, tal, e é algo que assim, cara, eu sou um cara que eu não aguento ficar parado. Então eu gosto de obra, né? E agora que essa questão que eu tô saindo um pouco, eu tô sentindo, mas é pra um bem maior. A gente tá hoje, como eu disse, a gente trabalha com obras residenciais, o foco é cliente final, mas a gente tá começando a construir pra vender também. Legal. Né? Mas o nicho é qual? Construção residencial, né? Sim. Então... eu acho que com certeza uma outra dica aí seria definir um nicho só, cara, e colocar esforço nisso, porque tem que focar no que é bom.